Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para a nossa videoaula de hoje. Vamos falar sobre comércio internacional, né, que é o título aí, o tema da nossa disciplina. E hoje a gente vai focar nos problemas, né, nos obstáculos encontrados no comércio internacional do nosso país. Tá? Existem muitas dificuldades. Muitas empresas deixam de exportar porque encontram aí barreiras intransponíveis, tá? Mas quais dificuldades são essas? Quais barreiras são essas? É isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, né? Problemas burocráticos, a burocracia, tá? A burocracia, ela é algo pesado. Muitas documentações, né? Nós vimos aí no decorrer desse semestre, muitas papeladas, muitas exigências para poder exportar. Então, isso é algo que aterroriza quem pensa em exportar. Poxa, vou precisar de um despachante aduaneiro, vou precisar, né, de documentos totalmente diferentes daquele do uso comum do dia a dia da minha empresa. Como que eu vou emitir a nota fiscal? Né? Qual que é as legislações dos outros países que eu vou precisar obedecer? Os incoterms que eu preciso tratar? Como que eu vou negociar? A burocracia é tamanha. Questão de seguro, a gente trabalhou também, nós vimos aqui toda a questão do seguro no comércio internacional de bens e serviços. Preciso de um seguro até quando? Quando eu sou responsável pelo seguro? Quando é o comprador? Né? Quem vai pagar até qual trecho? É uma burocracia enorme, muita documentação, muitas regras. E isso acaba afastando as empresas do comércio internacional. Tá? O comércio local, o comércio interno aqui dentro do Brasil, beleza, é bom. O Brasil é um grande país, tá? Mas as empresas que exportam, que conseguem encontrar clientes potenciais lá fora, conseguem aí ter um aumento de faturamento significativo, conseguem um up, conseguem um crescimento relevante, né? Significativo. Então, a burocracia é o primeiro tópico que eu quero trazer aqui para vocês das dificuldades no comércio internacional. O segundo obstáculo, né, a segunda dificuldade que eu quero trazer aqui para vocês é o sistema tributário. Tá? O sistema tributário aqui no nosso país é algo, né, estarrecedor. Todo profissional que trabalha com tributos no Brasil, né, tem que tirar o chapéu para esse profissional, porque é muita regra, são muitas situações, tá? Poxa vida, você tem aí 27 estados, cada estado tem seu tributo diferente, você tem aí mais de 5 mil municípios no Brasil, então você tem mais de 5 mil legislações de ISS diferente, tá? Legislação de PIS, COFINS, PIS e COFINS, que é um dos principais tributos federais, nós temos aí mais de 2.000 normas regulamentando esses dois tributos. Então, a dificuldade para quem trabalha com tributos é enorme. E no comércio internacional não é diferente. Tá? Não é diferente. Por exemplo, o ICMS. O ICMS tem algumas características específicas aqui no nosso país. Tá? Por exemplo, o ICMS interestadual, quando uma empresa vende de um estado para o outro, tá geralmente 12% de alíquota. Tem algumas situações que também são 7%. Mas, se você tem um produto de origem estrangeira, tá? Ou então, se você produziu, você fabricou, e o conteúdo do seu produto é 40% ou mais de conteúdo importado, você vai ter aí também uma regra específica de ICMS, tá? Ah, mas se o produto ele não tem similar no Brasil, a regra não se aplica.
Então existe uma regra com várias exceções à regra, né? Poxa, eu cobro ICMS na importação? Existem alguns estados brasileiros que cobram, tá? Então, são muitas regras, são aí uma infinidade de legislações que abrangem o comércio internacional. Então, a empresa que vai começar a vender para o exterior, tá? Ela acaba se assustando, ela fala, puxa vida, eu vou ter que contratar profissional só para minha área contábil para poder se especializar na parte de exportação? Vai, né? Poxa vida, na parte documental, acabamos de falar o nosso primeiro problema aqui, a burocracia. Vou ter que ter uma pessoa para cuidar de toda a parte documental? Vai. Ou então vai ter que contratar um despachante para te ajudar, um escritório, né, terceirizado. Mas vai ter esse custo. Tá? Então, são aí barreiras, são dificuldades que afastam as empresas do comércio internacional. Vamos para a próxima. A logística, né? A infraestrutura de transporte no Brasil, esse é um problemaço, né? É um pipinaço. O custo do transporte, né, dos produtos da sua empresa até o porto, olha só, é um custo muito alto. Por quê? Porque não tem infraestrutura. Eu sempre gosto de dar o exemplo dos Estados Unidos, né? Se você pegar o mapa dos Estados Unidos, né, ele tem linhas de trem, né? É como se fosse um tabuleiro de xadrez, um tabuleiro de dama, né? Todo quadriculado, um trem consegue sair de qualquer lugar dos Estados Unidos e parar em qualquer lugar, tá? Se você pegar um trem, colocasse em linha reta todas as linhas de ferro dos Estados Unidos, lá tem tanta linha de ferro que daria para dar 5 voltas ao mundo. Então olha só que infraestrutura interessante, um custo de transporte bem mais barato. Tá? Agora aqui no Brasil, nossa linha de ferro sucateada. Né? Quando nós tínhamos aqui uma linha de ferro bem bacana no nosso país, Bauru, nós tínhamos aqui em Bauru o segundo maior entroncamento de linhas do Brasil. Tá? Bauru está aqui dentro, no centro do estado de São Paulo. Né? Tinha uma estação muito bacana, muito grande, só perdia para São Paulo. Né? Então imagina como seria interessante para Bauru aqui se essas linhas de ferro ainda funcionassem. Tá? E não só para Bauru, vamos falar no país, né, de uma forma em geral. A infraestrutura de transporte ela é muito ruim, estradas ruins, nem toda rodovia duplicada, pedágio muito caro, preço do combustível nem se fala. Tudo isso encarece o produto. Então como é que você vai ter um preço competitivo lá fora se você tem uma infraestrutura interna de transporte muito ruim e para que você consiga deixar o seu produto disponível lá no porto, para que ele possa ser exportado com boa qualidade, de acordo com ali as necessidades e os desejos do seu cliente, você vai gastar muito dinheiro, né? Vai ter que gastar com seguro, o preço vai ficar alto. Como é que você vai competir lá fora, né, com uma infraestrutura ruim que nós temos? Então a infraestrutura de transporte é um problemaço também para as empresas que pensam em exportar. Né? Uma outra situação muito interessante que traz aí bastante entrave para o comércio internacional é a taxa de câmbio. Muito embora atualmente, né, com essa alta do dólar, tá, a exportação acaba sendo privilegiada, porque o poder de compra, né, o poder aquisitivo, né, dos demais países, ele fica bem, né, superior ao nosso real, né, principalmente o dólar, o euro, então fica mais barato comprar nossos produtos. Aí vai aquela velha perguntinha, por que muitos produtos aqui no Brasil estão caros? Né? Vê o preço do quilo da carne, está um absurdo. Por que fica mais barato? Exportar, as empresas ganham mais dinheiro exportando, né, em dólar do que vendendo aqui dentro do nosso próprio país. Tá? Então a dificuldade acaba se voltando para a importação, porque a exportação ela acaba tendo aqui, né, uma vantagem no que se refere à taxa de câmbio atual. Mas e quanto à importação? Tá? A importação ela vai ter muita dificuldade
na hora de você precificar o seu produto. Porque você precisa de matéria-prima, né, lá de fora. Então, olha o preço disso, né? Olha o custo que vai ficar o seu produto. Porque além do dólar estar muito alto, do euro, né, tá muito alto, né, em relação ao real, nós temos também todos os custos tributários que nós já falamos aqui. E isso vai encarecer demais o seu produto. Então a taxa de câmbio, tá, ela influencia de uma maneira bastante forte no que se refere ao comércio internacional, tanto na importação quanto na exportação. Se a taxa de câmbio está alta, né, as exportações acabam sendo vantajosas, porém as importações não tem jeito. E existem muitos produtos que nós não temos matéria-prima aqui no Brasil. É necessário, é obrigatório poder exportar. Então, para essas empresas, né, realmente a dificuldade vai ser enorme. Poxa, a taxa de câmbio ela diminuiu, ela está baixa, o dólar está valorizado, as exportações elas acabam ficando prejudicadas. Então, a taxa de câmbio ela tem um forte impacto. É, sim, um dos obstáculos ao comércio internacional. Financiamento para exportação. Até existem algumas linhas de crédito específicas para exportação. BNDES oferece algumas alternativas, tá? Mas as opções são poucas. As empresas que desejam exportar e precisa melhorar a sua estrutura interna acabam encontrando poucas opções específicas para exportação. O governo deveria dar mais subsídio para os bancos, para as instituições oferecerem crédito para as empresas que desejam exportar. Nós já vimos lá no início das nossas aulas que a exportação ela é fundamental para poder equilibrar a balança comercial do nosso país, né? A entrada e a saída de dinheiro, esse fluxo monetário, equilibra a balança comercial, né? E isso está diretamente relacionado com a nossa situação inflacionária, tá? Então, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente vende, tudo aquilo que é reajustado perante a inflação, perante os índices, tem um forte impacto do comércio internacional, né? Desse fluxo monetário. Então, é muito importante para as empresas exportarem. E para isso ela precisa de financiamento, ela precisa de recurso financeiro. E esses recursos financeiros, eles até existem, tá? Se a gente pegar no Google agora, digitar lá, olha, linhas de crédito para exportação, até existe, mas são pouquíssimas, tá? Uma exigência muito grande para a empresa se adaptar a esta, né, situação, a esta necessidade. Então, para um país do tamanho do Brasil, com o potencial que nós temos mercadológico, nós precisaríamos ter linhas, de financiamento, de crédito para exportação, né, em todos os bancos privados, em todas as instituições. Deveria ser mais fácil o acesso a esse recurso, o acesso a essa linha de crédito, tá? Isso quem está falando não sou eu, tá? Se você olhar aí, se vocês pesquisarem, as empresas exportadoras colocam essas situações como obstáculos. Se adequar à necessidade do meu cliente, tá? Eu dei o exemplo da carne, né, que o preço dela está bastante elevado. E vamos lá, olha que interessante, tá? Precisamos pensar que em outros países existem outros costumes, costumes, tá? Outras culturas e principalmente diferentes padrões de qualidade. Tá? Então, muitos países, quando vai comprar produtos das nossas empresas, eles vêm fazer auditoria no nosso processo produtivo. E nós temos que nos adequar aos padrões de exigências internacionais, tá? Do nosso cliente. E não só isso, né? De todo um processo aí para atender todos os tipos de demandas. Tá? Então, essa adequação também custa dinheiro, custa capacitação, e o profissional capacitado também é um dos grandes problemas para o comércio internacional no nosso país. Tá? Então, a gente percebe que o comércio internacional ele não é fácil. Tem muitos problemas que acaba afastando as empresas de entrar
nesse nicho de mercado. Quando a gente fala da falta de informação de mercados potenciais, nós estamos falando que a gente não conhece o nosso cliente lá fora. E, poxa vida, se já é tão difícil conhecer o nosso cliente dentro do nosso país, quanto mais lá fora, quanto mais em outro país. Como nós vamos penetrar o nosso produto numa cultura, num país totalmente diferente do nosso? Tá? Então, não é fácil, a gente não conhece esse mercado, é necessário aí todo um trabalho de marketing, um trabalho de pesquisa, um trabalho minucioso, e isso demanda custo. Porque de nada adianta você fazer um baita investimento, preparar a sua empresa, preparar a sua estrutura logística, preparar, financiar, você tem a empresa legal, perfeita, redondinha, funcionando para poder exportar. Mas e o cliente? Né? A principal etapa aí do comércio internacional é você ter o cliente, é você ter para quem vender. Se a gente não conhece o mercado internacional, tá? De nada adianta a gente transpor todas essas barreiras que eu já falei até agora, que na hora de vender, vou vender para quem? Tá? E esse país, qual é a quantidade que ele compra? Será que o meu processo produtivo, né, está capacitado para atender determinada demanda? Tá? Será que todo esse trabalho que eu tive para adaptar, para poder deixar a minha empresa, né, perfeita para exportação, para o comércio internacional, não vai deixar meu produto tão caro que eu vou ter dificuldade de encontrar um cliente lá fora? Né? Então, precisa conhecer o mercado, o preço que aquele mercado pratica, os costumes daquele mercado, modificar o produto. Então, a falta de conhecimento do mercado lá fora acaba inibindo as empresas de exportar. E nós já vimos aqui nas nossas aulas, eu falei, por exemplo, do Exporta Fácil do Correio. Vocês fizeram uma atividade de pesquisa, vocês viram também como é que funciona, além das minhas explicações aqui na aula. E qualquer empresa pode exportar. Você, né, se você for um microempreendedor, fazer qualquer produto artesanal, você pode exportar. Né? Existem aí diversos sites que fazem vendas que você pode vender para outro país. Né? Então isso não é limitado às grandes empresas. Qualquer um pode estar dentro do comércio internacional. Nós já vimos aqui nas nossas aulas. Mas eu vou vender para quem? Tá? De que forma? Se eu colocar em uma plataforma de vendas, tá, internacional, quanto isso vai me custar de taxa? Tá? Será que vai valer a pena? E a parte tributária, toda exportação, ela vai ter aí a isenção de impostos? Como é que funciona? Então olha só a gama de dificuldade, a quantidade de regras que a gente tem que analisar. Então a exportação acaba, né, defrontando aí com todos esses problemas. E por fim aqui, uma outra situação bastante difícil para quem vai trabalhar o comércio internacional são as autoridades alfandegárias. Primeiro pela morosidade. Né? Nós vimos, por exemplo, um navio, né, que encalhou aí no início do mês, início do mês passado, fechou ali, né, na Europa durante 15 dias todo o transporte de carga internacional. Então, essas situações podem acontecer. Você chegar num porto e ter ali muito trânsito, o navio ficar parado por dias, aguardando para poder, né, desembarcar e depois despachar, né, os produtos. Então, existe toda essa morosidade. E, principalmente, não existe um padrão. Cada país adota uma maneira. Tá? Então, não existe um padrão nas autoridades alfandegárias. Se você vai vender para um país A ou para um país B ou para um país C, você vai precisar conhecer as normas daquele país. Como é que funciona? Claro, tudo dependendo do Incoterm que você vai utilizar nessa negociação, para ver de quem vai ser a responsabilidade, né, do despacho ou não. Tudo isso nós já vimos em nossas aulas. E o que traz para nós aqui como algo de muita dificuldade, de elevada dificuldade, é essa falta de padrão das autoridades alfandegárias. Né? Isso acaba deixando aí, desestimulando as empresas de investir mais no comércio internacional. Agora eu vou passar para vocês aqui 2 vídeos bem curtinhos, né? Um é da empresa Embaré, onde nós temos um profissional que fala da dificuldade que eles encontraram na exportação. Para quem não conhece, Embaré é uma empresa da área de laticínios, trabalha nesse ramo. Ela é dona daquela marca camponesa que faz manteiga, né? Uma das líderes de mercado aqui no Brasil. Ele vai falar um pouco das dificuldades que ele encontrou
né, que a empresa encontra aqui na exportação. E vamos falar também da Lorenzetti, né? Lorenzetti é uma marca bastante famosa, todos nós, né, conhecemos. Vamos ouvir esses dois profissionais falando sobre a dificuldade que essas empresas encontraram no comércio internacional. Aí eu já volto com vocês. Eu acho que exportar vale muito a pena, mas não é fácil, como muitas vezes pinta, chegar aqui e vou botar umas caixas no container e mandar para lá. Não, você tem que ir no mercado, você tem que conhecer o mercado que está exportando. As embalagens que a gente trabalha no Brasil, pouquíssimos mercados do mundo trabalham similar a gente, então a gente tem que adaptar a embalagem, adaptar a fórmula de produto. A gente exporta para a Rússia, por exemplo. Se eu mandar o caramelo igual da Rússia que eu mando do Brasil, o caramelo chega lá duro igual uma pedra. Eu tenho que fazer uma fórmula diferente para o clima, adaptar a embalagem, obviamente a linguagem, tudo. Então, assim, não é um trabalho simples, mas é bom, é rentável e vale a pena para a empresa crescer. Mas o mercado brasileiro saturado, em declínio como está hoje. Então, até uma forma de continuar crescendo é exportar. Aproveitar o câmbio, bem que está caindo, né? Mas deve estar mais alto do que estava há 1 ano e meio atrás. As dificuldades que nós encontramos foram várias. Na verdade, a gente teve muito problema aqui no começo com custos de frete. Nós também tivemos muitos problemas de preço, como eu lhe falei, a gente exporta algumas décadas para cá. E principalmente quando nós tivemos problemas com o valor do dólar, que o dólar teve na época do plano real, nós tivemos um dólar 83 centavos, ou seja, um real valia mais do que um dólar. Então isso foi um problema bastante grande, porque a gente perdeu muita competitividade. Então a gente teve que realmente se adequar, nós nunca deixamos de exportar, isso é muito importante, é um recado que eu gostaria de dar para o pessoal que pensa em exportar no futuro, que não se pode desistir. A exportação não é uma coisa pontual, ela tem que ser vista a longo prazo. E há que ter perseverança nisso, há momentos que se ganha, há momentos que se perde. A Lorenzetti, como uma empresa focada nisso, ela sempre valorizou muito isso, de não deixar o cliente desabastecido, mesmo tendo que às vezes fazer sacrifício em sua rentabilidade. Então a gente sempre procurou focar nisso. Então nós tivemos realmente problemas, inclusive tivemos problemas aqui com imitações de nossos produtos. Tivemos dificuldades aqui, ter que lutar contra fabricantes que estiveram copiando nossos produtos, tivemos que entrar com demandas judiciais, então não foi uma coisa fácil, realmente foi uma coisa complicada, porém com muita perseverança, vencemos os obstáculos, somos líderes hoje de mercado e com muita satisfação a gente continua vendo nossos produtos no ponto de venda por aqui. Agora, para finalizar, mais um vídeo aqui falando das barreiras, da dificuldade da exportação da tapioca, né? Um produto aí típico brasileiro, né, do Nordeste, um produto aí que encontra muita dificuldade na exportação. Vamos ver mais esse vídeo. Olá pessoal, aqui é a Natália Mamed, diretamente da Anuga, na Alemanha. Estamos aqui na maior feira de alimentos e bebidas do mundo e eu estou hoje aqui com a Carla Pavolac, sócia proprietária da Bars Tapioca, a melhor tapioca do mundo, que já está presente em 6 países, né, Carla? Se você puder se apresentar brevemente, falar um pouquinho da Bars, como surgiu, qual foi a concepção da empresa. A gente agradece. Natália, obrigada pelo convite, eu estou super feliz de conversar um pouquinho com vocês. É uma honra para a gente estar falando um pouquinho da Bars, da nossa história, de como a gente concebeu a empresa. Bom, vamos lá. A Bars nasceu em 2015, de uma necessidade minha e do meu marido de empreender. Nós sempre tivemos uma veia empreendedora e nós queríamos desenvolver alguma coisa que fosse voltado para alimentos, porque a gente adora cozinhar, a gente adora fazer testes, a gente adora cozinha do mundo inteiro. Eu falei, poxa, por que não trabalhar com o que a gente gosta? Aí chegou um segundo ponto, né? O segundo nível, estágio, trabalhar com o quê? Poxa, o Brasil é um país super rico, tem coisas incríveis, tem trends que vão para o mundo todo, por exemplo, o açaí ganhou o mundo. E aí a gente pensou, o que vai ganhar o mundo agora? Qual que é o próximo produto que pode o brasileiro ganhar o mundo? A gente pensou na tapioca, por quê?
Agora falando um pouquinho dos skills da nossa tapioca, porque é um produto gluten free, é um produto certificado europeu, ele tem uma embalagem diferenciada, tem 4 línguas, nós temos vários tipos de certificados como o vegan, ponto verde, que é sustentabilidade, então a gente vai não só para o certificado do alimento, mas a gente também tem todo um cuidado com sustentabilidade, uma embalagem diferenciada que nos dá shelf life de 12 meses, então envolveu, além de muito carinho, muito conhecimento técnico. Então a gente conseguiu sair da linha de concorrência com um produto que literalmente eu não tenho concorrência, uma vez que a gente estudou na inovação de produto. Claro que a gente tem mais uma outra linha de produto para lançar, a gente já está dentro dos projetos da Apex, de Design Export, mas hoje a tapioca é o que realmente está sendo divulgado em todo o mundo, não só como produto brasileiro, mas mudança de hábito, mudança de cultura, de alimento saudável, você pode fazer diversos alimentos diferenciados com o nosso tipo de receita da tapioca. Eu acho que esse é o começo. Várias alternativas, várias né, alternativas. Vocês têm cookies, vocês têm a própria tapioca em formato de crepe. Exato. Vocês podem fazer bolo. Vamos lá, pudim, sorvete, smoothie. Assim, a nossa receita ela é super, super multifacetas. A gente tem diversos chefes de cozinha que nos dão suporte para esses tipos de receitas. Você faz em casa em 2 minutos. Vocês adaptaram, fizeram receitas para cada país que vocês já estão vendendo, né, Carla? Então, por exemplo, vamos falar de Alemanha, então a gente pegou o recheio do strudel. Isso. Vamos falar de Portugal, a gente pegou a alheira, que é super famosa, ou até mesmo o creme de ovos. França, a gente colocou mushrooms, né? Os mushrooms. Estados Unidos, a gente fez scrambled eggs com bacon. Então tem bastante coisa bacana que a gente vai adaptando pro dia a dia do nosso cliente. Que é o que a gente chama, pessoal, da tropicalização, né? Você regionalizar o seu produto, que é um produto super típico brasileiro, ao gosto do consumidor local. Não dá para você pegar um produto que é seu do Brasil, que ainda não é conhecido naquele determinado país, e você não fazer nenhuma adaptação. Então, isso é uma adaptação, é você também ensinar ao consumidor como que se consome aquele seu produto, né, Carla? Exato, a gente tem todo o cuidado na hora da comunicação, nas línguas. Então, assim, eu tenho um canal no YouTube que tem do alemão até o bom, a gente sai do português, inglês, francês, espanhol, alemão, o japonês. A gente vai tentando fazer algumas adaptações para que a gente consiga todos os clientes chamar atenção para o cuidado que a gente tem no dia a dia com o nosso cliente, em cada país, com o paladar, com o taste, com todo o cuidado do mundo. Exatamente. Então, assim... Só fazendo um break. Por favor. A gente está no meio de uma feira agora, a gente está direto da Nuga, então às vezes quando vocês vão ver a gente fazendo assim, atirando o pessoal que está chegando. Vão ter algumas interrupções. Aqui a gente faz ao vivo. A gente está aqui num local aberto. Vão achar que a gente é louca fazendo assim, ó. Não, eu só tô falando, por favor, eu tô dando uma entrevista agora pra minha amiga lindíssima, maravilhosa. É normal, gente. Então, assim, Carla, a gente faz esses vídeos principalmente para auxiliar pequenos e médios empresários que querem começar a exportar. Então, como a empresa de vocês já alcançou, né, esse degrau aí, vocês já alcançaram sucesso com as exportações, se você pudesse dar uma dica, né, uma sugestão, uma dica de ouro para os empresários que querem começar a exportar, o que você diria? Quais seriam as orientações que vocês dariam para quem está começando a trilhar esse caminho da internacionalização? Tá. Parece Caxias, parece ensaiado, mas eu vou contar para vocês um segredo. Estudem, pesquisem, isso é verdade, isso é sério. Se aprofunde no assunto que você está se metendo a fazer. É literalmente se metendo. Entre de cabeça, alma e coração. Quando a gente tentou fazer um produto dentro da Bars, esquece a tapioca, um produto. A gente começou entendendo o público, tendências, tipos de embalagem, como que eu vou sair do Brasil 3 meses de container lá para Nova Zelândia, porque assim, lançar produto é fácil. Você faz assim, mas tem todo um custo por trás de um estudo para você manter um bom produto, com a legislação correta, com o shelf life perfeito, com certificados que se enquadrem dentro de cada comunidade, exigência que você está entrando. Então, parece bobagem, mas eu acho que começar estudando e pesquisando é o começo de qualquer tipo de pensamento. Vou lançar um produto. Não é só o dinheiro, gente, porque a gente tem pouco dinheiro, a gente não tem investimento de fora, é tudo capital próprio, nossa empresa é muito pequena, muito humilde, mas com todo o conhecimento técnico, por exemplo, que o meu sócio adquiriu ao longo desses anos, a gente desenvolveu um produto maravilhoso que hoje é admirado por empresas muito grandes. E isso
Isso tudo foi muita dedicação, foi muito estudo, então eu acho que esse é o começo de tudo. Você é da área de marketing, né, Carla? Você trabalhou muitos anos com marketing. Eu tenho 20 anos de marketing. E vocês contrataram uma empresa para desenvolver uma embalagem especial para vocês, né? Que é até essa embalagem aqui que eu acho que Não, só corrigindo vale um pouquinho. Peraí, corrige, Natália. Corrigir, ok. Essa embalagem toda foi desenvolvida pelo meu sócio. Sim. Ele que fez a pesquisa, o desenvolvimento, encontrou o melhor fornecedor para embalagem. Que ela fica em Entretanto, pezinho assim, ó. linda, com esses skills do pouch, com as 4 línguas, todos os certificados, todas as informações nutricionais que se enquadram nos países mais difíceis de trabalhar. Que a gente está falando de mercados como o americano, o alemão, o sul-africano, o australiano e o japonês. Entretanto, com o passar do tempo, a gente sentiu a necessidade de tirar um pouco o peso do Flávio, de só fazer essa criação, porque ele tinha uma série de outras atribuições para fazer, e a gente entrou no programa Design Export da Apex. Agora nós temos novos produtos para estar lançando, mas qual é a parte bacana? Como a gente já tem know-how, como a gente já estudou, como a gente já pesquisou, quando eu sento com alguém que vai fazer a criação do meu novo produto, eu já chego com um conteúdo muito sólido e muito robusto para a agência. Eu facilito o trabalho de quem está criando, eu acelero o processo no tempo de criação, eu tenho menos custo, dinheiro, porque eu tenho menos custo homem, como é óbvio, mão de obra. Então isso tudo ajuda a gente na concepção e entrega final do produto. Muito bacana, Carla. Eu acho que vocês estão de parabéns. É uma empresa que está tendo muito destaque aqui na Nuga. Tanto que a Base é uma empresa vitrine, né? Dentre todas as empresas aqui da Apex, tem mais de 100 empresas expondo aqui na Nuga. E a Base está como uma empresa vitrine. Para se tornar uma empresa vitrine da Apex, você tem que preencher vários critérios e a Nuga preencheu vários deles. Então, top inovação, top qualidade. Então, se vocês puderem, entrem no site da Base, pode passar o link. Ah, sim. O nosso site é www.bars.co. É BHARS.co. Tem também o nosso Instagram, que é o Bars Foods ou o Mani Tapioca. A gente está desmembrando agora os dois Instagrams, porque a Bars vai ficar institucional, estamos lançando novos produtos. A Mani Tapioca já tem vida própria, ela já está ganhando o mundo sozinha, então a gente resolveu separar um pouquinho. Mas a gente ainda tem o Facebook, que é o Bars Foods, que você vai encontrar, e tem o nosso blog também, o Tapioca Lovers, que é incrível, acho que é um dos nomes mais charmosos que a gente adquiriu. E tem muito conteúdo interessante lá, tem muito seguidor bacana. Dá uma passadinha que vocês vão gostar. Segue a gente. Excelente, Carla. Muito obrigada pelas dicas. Sucesso, que a gente consiga fechar muitos negócios aqui na Nuga. Ah, é. Agora a Natália tem que ser nossa parceira, né, gente? Amor, Natália. Obrigada pela entrevista. Se tiverem dúvidas dentro do nosso canal, fala com a gente. Sou eu que respondo diretamente para os nossos clientes todos. Muito obrigada, Carla. Tchau, obrigada. Tchau. Bom, pessoal, agora que a gente já viu como é difícil ingressar nesse mercado, mas como é vantajoso também, porque isso, né, vai definir uma empresa que vai conseguir vender para um comércio internacional, ela vai ter um crescimento aí exponencial, tá? Então isso é muito importante frisar. Existe uma grande dificuldade, existem muitas barreiras, mas em contrapartida, as vantagens financeiras, o faturamento para as empresas que conseguem se estabilizar no comércio internacional são enormes, tá? Muito bacana a gente entender um pouco dessas dificuldades, que é o que eu quis trazer para vocês na aula de hoje. Agora, tem uma tarefinha aqui, acessem, estou aguardando aí vocês responderem. Como de praxe, qualquer dúvida sobre o assunto, qualquer comentário, quiserem complementar alguma coisa, me chamem, estou à disposição de vocês aqui no Teams. Um abraço, pessoal, bom final de semana, tchau, tchau.